PDF, vamos ver se vai dar. Acho que vai dar também. Mas é isso, então. Boa tarde. Bem-vindas, né, ao nosso segundo encontro, né, desse ano, para a gente falar sobre questões emocionais. Tá bom assim, né? Dá para ver bem, né? Ótimo. E aí, na outra vez, né, no nosso outro encontro, a gente falou sobre autoestima, né, e os elementos principais da autoestima. Ah, se você não me conhece, eu sou a Joyce, eu Joy, né? A Aline, a gente tem uma parceria aqui para poder falar sobre questões emocionais, então eu sou psicóloga. E aí, ao longo do ano, a gente vai trazer alguns conteúdos que eu acredito que vão ajudar muito vocês. E esse de hoje, aqui, vocês já estão vendo o título, né, é um deles, que são os sabotadores emocionais. Provavelmente vocês já ouviram falar disso em algum lugar, inúmeras vezes, já ouviram esse termo outras vezes, né? Mas eu queria que a gente trouxesse, eu queria trazer ele para a gente poder pensar de uma forma um pouquinho mais específica, talvez relacionada ao meio que vocês estão, ao trabalho de vocês, né? Essa parte do empreendedorismo também. E aí a Aline vai trazendo aí os apontamentos junto, à medida do que ela conhece, né? Da realidade de vocês. Então, a nossa ideia é, de alguma forma, linkar com o que a gente já falava na outra semana, né? Então, deixa eu seguir aqui. Opa, passei muito. Então, na outra semana, no outro mês, né? Gente do céu, calma aí. Deixa eu descobrir. Ele tá com pressa. Muito sensível. Aqui, pronto, descobri. Tá dando para ver tudo ou tá cortando? Ele tá dando uma cortadinha, Joy, aqui pra direita. Tá Pra ver se você diminui um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo. Calma aí, vai dar certo. Vai sim, com certeza. Hoje não deu tempo de testar antes, então vai ao vivo, né? É muito corrido, né? Meu Deus, a hora que eu vejo já foi também um mês. Vamos lá. Aqui foi, né? Agora foi. Vou pegar um pouquinho de baixo, mas não tem problema. É importante a gente pegar o conteúdo, né? Então, só pra gente recapitular, no outro encontro a gente falou, se você não viu, eu te encorajo a ver, a gente falou sobre autoestima, que envolviam 3 elementos principais, que era o nosso amor próprio, o autoconceito e a autoconfiança. Então, amor próprio mais relacionado a como você se trata, né? Como você se relaciona com você mesma, o que você fala para você, o que você faz com você mesma, né? O autoconceito é como você se enxerga, então o conceito que você tem de você mesma, né? O quanto que você se acha bonita, o quanto você se acha capaz, o quanto você se acha qualquer coisa na vida, né? E autoconfiança, tanto que você acredita que você é capaz de fazer alguma coisa. Então, a gente estava falando desse contexto, e aí agora a gente vem para essa parte dos sabotadores, que a ideia é justamente a gente entender, tá, a autoestima é isso aqui, ela me afeta dessa forma, e agora a gente vem então para os sabotadores que são elementos dentro disso aqui que a gente já estava falando, tá? Então a gente está construindo aí uma linha de raciocínio dentro dos nossos estudos, né? Vamos dizer assim. E aí, para a gente pensar um pouquinho rapidamente sobre os sabotadores, a gente vai pensar então o que eles são, né? Para a gente definir aqui uma mesma ideia do que a gente está falando de hoje durante todo esse encontro. Então, eles são alguém ou algo que interfere ou boicota, danificando progressos, planos ou sucesso. Ou seja, todas nós temos muitos sabotadores. Aqui a gente vai falar de sabotadores internos, mas pode ser que um sabotador seja, por exemplo, uma internet, em algum momento, né? A falta de luz, enfim, a falta de algum tipo de material, alguma coisa que pode te sabotar de fazer um progresso naquilo que você se propôs. Mas hoje a gente vai falar especificamente de sabotadores internos. Talvez a Aline traga para vocês, né, outras coisas mais relacionadas ao administrativo, outros sabotadores que não sejam tão internos, que também atrapalham. Eu sei que ela fala bastante também dos internos, mas a gente vai identificar eles de forma um pouco mais clara, assim, para que a gente, a partir da identificação, a gente já consiga se ligar e falar, já me liguei que isso aqui foi o sabotador que eu identifiquei lá na aula que começou a falar mais alto, tá? Então, é isso, o sabotador é esse que tenta interferir de alguma forma, boicotar, danificar o progresso, mas nem sempre, né, o sabotador, ele é algo que é com essa intenção negativa, e normalmente é isso que a gente vê por aí, né, quando a gente ouve, quando a gente pensa em sabotador, a gente acredita que ele foi construído, que ele surgiu a partir de uma coisa negativa, tipo, eu tenho meus sabotadores porque... Destrutiva. Porque eu quero me destruir, porque eu quero fazer... E, gente, não é assim, né? Não é uma coisa intencional. Acho que ninguém aqui quer ter sabotadores, né? E aí, mesmo que você já saiba quais são os seus, isso não significa que você quer ter eles, né?
Então, a ideia não é que a gente identifique para a gente trazer mais culpa, mais julgamento, mais acusação, até porque esses são sabotadores também. A ideia é justamente a gente conseguir identificar e entender. Então, eles aparecem como esses padrões de comportamento, como pensamentos, como emoções, né? Coisas que estão ali meio fixas, assim, né? Que recorrentemente. Então, você já sabe que você tem problema com aquilo, e aí de repente volta. Você já trabalhou com várias coisas na sua vida, e aí em todos os trabalhos tem aquela mesma coisa que parece que surge, assim, né? Aquele mesmo problema. Então, sempre tem dificuldade com horário, sempre tem dificuldade com culpa, sempre tem dificuldade com procrastinação. Ah, então tá. Então, talvez esse seja um sabotador meu, né? Então, são padrões mesmo. Pode ser comportamento, pode ser pensamento, pode ser também relacionado a emoções. E a função, como a gente estava falando, normalmente, inicialmente, é de proteção. Parece louco, né? Como que o sabotador vai ter uma função de proteção? Mas é verdade, porque o sabotador, na verdade, ele surge com essa função de proteger, no intuito de proteger de vários elementos. Depois a gente vai falar de alguns principais, a gente vai falar de cada um deles, o que eles buscam proteger. Mas se a gente for pensar, ao longo de toda a nossa história, a gente foi construindo assim mecanismos de defesa emocionais, né? E alguns não eram tão funcionais assim, né? Ou funcionaram naquele momento, mas também traziam prejuízo. Então, é isso. Então, os sabotadores, muitas vezes, eles funcionaram em algum momento para poder nos ajudar naquela situação, mas a gente também não contabilizou assim de forma tão racional, consciente, quais iam ser os sofrimentos que iam gerar esses sabotadores. E aí agora, como adultas, como fazendo parte de uma comunidade que pensa sobre coisas, que ajuda a gente a amadurecer, a gente vai poder identificar eles para talvez construir outros protetores, né? Outras coisas que geram segurança de uma forma mais saudável. Isso não é um caminho assim que vocês vão sair daqui já resolvendo isso, claro que não. Mas a clareza é o primeiro passo para você conseguir se desenvolver e gerar, né, uma melhora. Assim, se a gente não começa pelo conhecimento, pela autoconsciência, né, a gente vai começar por onde? Então, esse é o lugar da gente começar, tá bom? Ô Joy, eu percebo muito que assim, né, às vezes quando eu tô atendendo no individual algumas maternas, os meus clientes de modo geral, assim, né, mas falando aqui da comunidade, como a gente tem um grupo de empreendedoras que são operadoras, que estão à frente do seu negócio, existe quase que 99% dos casos delas falarem, eu não tô com tempo, eu não tô com tempo para parar 1 hora num mês para participar de uma roda de conversa com uma terapeuta. Eu não estou com tempo para parar 1 hora no mês para olhar, para fazer um treinamento com a Aline de comercial. Mas ela passa muito mais tempo no mês trazendo questões e reclamando, ou correndo atrás de questões que poderiam ser resolvidas se elas parassem por 1 hora. Né? Eu tenho clientes que falam assim, eu falo, vamos implantar uma reunião ali de alinhamento e tal, e eles falam, cara, eu não tenho tempo. E aí eu vejo muito perfil desses pequenos empreendedores de usar a escassez de tempo como atributo da falta de performance do negócio. O fato é que todos os nós seres humanos, plantas, animais e afins, todos nós temos 24 horas por dia. Não é possível que esse alecrim dourado não tenha 1 hora por mês para fazer isso. Só que acabou isso virando uma crença que limitou ele a desenvolver a performance, que a gente está falando. São 30 dias no mês, todos os dias tem 24 horas, eu estou te pedindo 1 hora por mês para você parar e trabalhar junto comigo, e eles simplesmente não conseguem, e eu vejo que isso vai sabotando o crescimento deles por eles acreditarem profundamente que não tem tempo. Sendo que o retrabalho, sendo que a preocupação, sendo que talvez muitos problemas que ele tá dedicando tempo para resolver, que leva mais tempo para resolver, poderia ter sido resolvido se tivesse parado 1 hora para olhar para si e olhar para o negócio, né? Eu vejo muito presente isso nesses clientes um pouco menores, assim. E aí a questão principal é a desculpa, assim, né? A desculpa que vem, talvez até a própria falta de consciência disso, de, poxa, estou gastando um tempo bom aqui reclamando. E a reclamação é uma forma, às vezes, de escape, assim, né? Uhum. Claro que não é intencional, né? Eu quero ser uma pessoa reclamona, né? Não é assim, mas de repente tudo se torna essa pessoa que é mais fácil eu reclamar e eu apontar o que tá ruim do que eu caminhar pro resultado, né? Para tentar buscar um resultado. É muito mais custoso. Uhum.
É muito mais gostoso parar uma hora contigo, ir lá e tu apontar cada coisa que a pessoa precisa fazer, né? Eu também tenho trocas com a Aline de trabalho e é difícil, né? E aí ela aponta coisas e eu falo, nossa, tá, eu tenho que fazer isso, não adianta só ela me falar, né? Eu tenho que não só saber, mas fazer também. E é muito desafiador. Às vezes é até mais fácil a gente não saber as coisas do que a gente saber, né? O não saber, aquela coisa da ignorância, ela é ótima, né? Em algum sentido. Ótima, não no sentido de crescimento, mas no sentido de zona de conforto, com certeza. Né? Com certeza. Então é muito desafiador e a desculpa, eu acho que é um dos nossos sabotadores, assim, né, principais, de você conseguir colocar alguma coisa à frente da tua própria responsabilidade, né? Então, tira da tua própria pessoa, assim, né? Vamos dizer assim. E coloca em outras questões, né? Então é isso mesmo. Vamos seguindo aqui. Eu trouxe aqui só para a gente continuar pensando nessa parte do porquê, que é para proteção, né? Muito por isso, assim, porque o intuito dos sabotadores é esse. Ô, Joy, só um pouquinho, tá um pouquinho baixa a sua voz, será que você consegue aumentar um pouquinho? Deixa eu aumentar, peraí. Assim, melhora? Melhor. Melhora? Ele dá Fica ele dá um... Deixa eu ver, quer testar de novo? Oi. Ele dá um barulho junto. Mas agora tá bem menos. O barulho tinha vindo grandão assim, agora ele tá melhor. Vai me avisando que qualquer coisa eu entro com outro microfone junto ali. Tá, ele tá dando um chiadinho assim no fundo. Tá. Deixa eu testar aqui com o outro. Tá. Peraí. Não te ouço. Desligado. Agora sim. Melhor? Sim. Tá melhor? Talvez pra... não fique tão junto a minha fala com a minha voz, mas... Não tem problema, assim eu consigo te ouvir bem. Tá, beleza. Então, vamos ali seguindo, né? Então, por que para proteção? Por que os sabotadores são para proteção? Porque eles não destruem, como a gente falou, mas normalmente para evitar dor, sofrimento, fracasso, rejeição, vergonha, abandono, né? Tudo o que são sentimentos, emoções desafiadoras da gente lidar, né? Então, desde a nossa infância, provavelmente essas foram as coisas principais que foram desafiadoras para a gente, e lá atrás a gente foi construindo, né, uma forma de lidar com isso. Então, como que a gente construiu? Como que a gente construiu a forma de lidar com vergonha, por exemplo? O que a gente fazia quando né, com sofrimento, com a dor, com a rejeição, né, com o fracasso? Então, esses são padrões que você construiu lá desde pequeno, e não é porque a tua infância é que não está presente aí hoje, né? Então, esses padrões ainda hoje, eles repercutem nos nossos comportamentos, inclusive no comportamento de trabalho, de empreendedorismo, principalmente, né? Então, esses esquemas que a gente vai construindo, eles já funcionaram, e eles foram úteis para, às vezes, né, deixar de lado esses eventos mais desafiadores, mas eles hoje talvez não funcionem todo, eles funcionam para afastar esse, enfim, esse desafio que mas não funcionam para tornar a gente, né, adultas funcionais, que conseguem crescer, conseguem desenvolver, por exemplo, no trabalho. Então, sim, funcionam para evitar algumas coisas, mas não como um todo, globalmente. Tá bom? Dá para entender? Dá. Faz sentido? Então, a gente não vai ficar brigando 100% com os sabotadores, né? A ideia não é essa, mas é a gente identificar, até aceitar em alguns momentos que eles foram úteis, né? Mas também tão presentes quanto já foram um dia, né? Então a gente pode amadurecer nessas estratégias, assim, tá bom? E eu trouxe aqui para a gente pensar em 10 principais sabotadores que vão ajudar a gente a, então, identificar quais talvez que vocês estejam vivenciando hoje. E aí eu quero que vocês pensem, que a gente vai falando, a gente vai fazer um testezinho rápido também depois no final, mas eu quero que vocês já vão pensando assim, qual talvez desses que é mais presente para mim no meu trabalho, né, na minha função ali como empreendedora, né? Qual que talvez aparece mais aqui? Porque talvez lá com seu cônjuge, com seu filho, com colegas, em outras áreas, talvez outros apareçam mais. Vamos tentar pensar no específico, tá? Então, aqui a gente tem o modo crítico. Então, ele tenta se proteger do erro, né? Então, lá
no passado, talvez o erro, a rejeição, a vergonha foram emoções, foram situações difíceis de você lidar, e aí você aprendeu que a crítica em excesso é positiva, né? E aí gera essa sensação de insuficiência sempre, porque tá sempre criticando, sempre questionando, nunca tá bom o suficiente, né? Tudo tá aquém daquilo que você poderia fazer. E aqui tem muito aquela pontinha assim de pais críticos. Então, normalmente, não é você, muitas vezes, né, que aprendeu a ser crítica do nada. Em geral, tem algum cuidador perto que foi muito crítico, muito exigente, né, que estava sempre ali com muita regra, muita coisa muito certinho. Então, tudo tem que ser muito quadradinho. E aí você internaliza essa voz mais crítica e começa a gerar isso em você também. Então, é aquilo, assim, alguma coisa deu errado ali no trabalho, meu Deus, né? Você começa a se punir, se criticar por isso. Então, é uma coisa que aparece talvez de forma até sutil, que você nem percebe, mas daqui a pouco você está durante o dia ali mais cabisbaixa, mais irritada, mais estressada, e você nem percebeu que era o modo crítico falando com você por causa de um erro que aconteceu lá no início da semana, sabe? Então, esse modo crítico, ele é muito importante a gente identificar a partir dos pensamentos, e talvez as emoções é que vão denunciar ele, né? Então, como durante o dia, durante a minha semana, depois de um erro, depois de uma falha, depois de algo que eu não consegui dar conta, né? Então, isso é bem importante, tá? E aí, depois a gente vai falar sobre como lidar, mas, por exemplo, quando eu lido, como eu lido, né, com o meu modo crítico, que muitas vezes é bem presente, assim, é aquilo, assim, de você identificar primeiro que é essa voz que surgiu. Então, esses tempos eu estava fazendo um atendimento, né? E aí eu estava aplicando um questionário com uma paciente, e eu fui e apliquei todo o questionário bonitinho, é um questionário longo, é algo assim que você demora um pouco de tempo, e são uma sequência de vários questionários, né, e eles têm mais ou menos uma ordem, assim, né, para serem aplicados. E aí, quando eu terminei de aplicar, eu fui corrigir o questionário. E aí, na minha correção, eu olhei, eu vi que eu tinha feito o questionário errado. Eu falei, meu Deus, eu fiz, tipo assim, o 2 no lugar do 1, e aí eu fui para minha supervisora, né, que é a psicóloga que a gente tem, normalmente que a gente faz essa troca, né, sobre alguns casos. E aí conversando com ela, eu já estava me criticando assim de, meu Deus, a paciente isso e aquilo e vai acontecer tal coisa. Nossa, como que eu fui ter esse erro tão bobo, estava escrito em nome do questionário. Caramba, nossa, foi muito desligada e tal. E assim, um monte de crítica uma atrás da outra. E aí ela falou, nossa, acontece, né? Assim, às vezes tu foi na empolgação e tal, e aí ela foi trazendo essa voz um pouco mais tranquila de, tá, olha só, qual que vai ser a consequência disso? A consequência vai ser essa, não é uma consequência grave, a gente consegue corrigir assim, assim, assado, então vamos trazer para a realidade, vamos sair desse lado que só critica, que só vê o problema, e que, meu Deus, é aquela turbulência toda, e vamos trazer para o real. Então tá, tu fez esse erro, então agora, o que a gente vai fazer com ele? Né? Então, vamos resolver ele, vamos fazer com que alguma coisa aconteça a partir daí. Tá? A gravidade dele, né? Então, isso traz muito mais para a realidade do que para a crítica. Ô, Faz Joy, sentido? total. Eu vejo um comportamento em alguns dos meus clientes que talvez ele não perceba como ele faz com ele, mas se ele parar para perceber como ele faz com o outro, ele se dá conta. Né? Então, por exemplo, nada tá bom, nunca tá perfeito. Ele tá sempre, tipo, num nível de estresse absurdo, e o que acontece? Ele gera um acúmulo de tarefas para ele. Tipo, eu não consigo terceirizar, ninguém nunca faz bem, nunca tá bom, nunca tá legal, nunca tá. Tipo, às vezes a outra pessoa tá fazendo o normal, sabe? Só que ele tá achando aquilo um absurdo, assim. Então eu vejo muito que quando algumas mentoradas chegam e falam assim, Aline, eu preciso de ajuda para organizar minha rotina, porque eu contratei o marketing não tá bom, contratei não sei o que lá não tá bom. Eu contratei uma gestora financeira, ela não conseguiu trazer resultado. Nunca tá bom nada, assim. E aí eu percebo, nossa, imagina como ela lida com ela, assim, sabe? Como que é esse processo. Então, esse lugar de se acumular por achar que o outro tá muito ruim, eu tenho a impressão que tem a ver também com esse excesso de crítica, que daí ele fala, é que eu sou perfeccionista. E aí entra naquele limbo assim que não consegue fazer nada porque travou naquilo. Eu não, o que eu fiz não tá bom, o que você faz não tá bom, não consigo terceirizar, e aí eu fico tipo presa nesse lugar. E eu não acredito numa cultura medíocre. Eu sou da cultura da excelência. No entanto, a gente precisa sempre entender o que é estar pago. Tipo, enviar uma mensagem. Foi enviada? Foi. Tá pago? Tá pago.
Ela poderia melhorar? Talvez sim, talvez não, não sei, mas não era só para enviar uma mensagem, então envia a mensagem e vai pro próximo item da lista. Mas a gente fica, mas será que se eu colocar um pontinho, será que eu colocar uma vírgula, e se eu colocar uma florzinha ali? E as outras coisas estão lá esperando você decorar a sua frase de mensagem e daí nada acontece, simplesmente nada acontece, você trava. Muito bom, isso mesmo. A gente vai trazer outros dois, eu vou trazer outros dois que são relacionados a isso que tu falou, porque tem o perfeccionismo também, que é um sabotador que está totalmente ligado ao modo crítico, mas de alguma forma eles têm uma certa diferença, um influenciando o outro, né? Mas tu pode ter o modo crítico sem ser perfeccionista, porque o perfeccionismo, ele vai no detalhe, naquela coisa do tipo, tinha que ter feito muito bem feito, tem que estar muito bom, tem que estar o melhor do melhor do melhor, né? Então tem aquela coisa do detalhe, muito minucioso, assim, né? Porque eu começar porque tá no meu momento. Aqui no modo crítico, não. É assim, mesmo as pessoas que fazem, né? Então, pessoas que não ficam esperando, elas só criticam os próprios comportamentos, né? Então, se preocupa. Então, ligado os meus, mas é bem o que tu falou, assim, são desafios que a gente precisa ter. E esse de Ô, Joy, tá mal dando tempo uma para fazer com que cortadinha. Não sei se é só pra mim ou se mais pra alguém. deixa eu ver aqui. Peraí. Acho que deve ser a conexão, talvez. Melhorou de alguma forma? Não? Tá igual? Ficou bom agora. Ok, vai me avisando, tá? Tá. Então, é isso, assim, o modo crítico, ele tem uma diferença entre ele e o perfeccionismo, e também esse outro lado, que é esse lado que precisa, né, de alguma forma, desenvolver essa parte de outras pessoas para poder fazer junto, né, que é o lado mais controlador, né? A gente vai falar dele já já. Tá. Deixa eu seguir aqui, vamos ver. A culpa, né? Então, aqui um dos sabotadores é a culpa, bastante presente também para muita gente. Então, protege de perder a aprovação externa ou o amor. Então, em algum momento, a culpa fez sentido para isso aqui, né? Então, você traz a responsabilidade para você mesmo, para que você não gere um conflito, para que você não gere ali uma situação de, poxa, se eu apontar o erro do outro, imagina, né? Pode ser que ele saia, pode ser que eu perca esse cliente, pode ser que isso, aquilo. Pode ser que eu perca o meu fornecedor, pode ser que eu perca, né, algumas, né? Então eu vou trazer para mim, né? Então eu vou trazer a responsabilidade para mim de coisas que às vezes nem são minha responsabilidade, né? E aí isso gera sobrecarga, gera dificuldade de colocar limites saudáveis, né? Gera dificuldade de identificar o que realmente é tua responsabilidade, o que não é. Então esse aqui mina bastante a energia, assim, né? A energia de conseguir fazer as coisas. E normalmente está mais relacionado a relacionamentos, assim, né? Em geral, né? Aqui o 3 é a comparação. Então, esse busca proteger da exclusão e de se sentir diminuído por ficar para trás. E claro, né, é difícil, ninguém quer, né, ser excluído, ninguém quer se sentir diminuído, ninguém quer ficar para trás, ficar longe dos outros, mas a comparação ela já serviu talvez em algum momento para você conseguir olhar, se olhar no meio de grupos e falar, tá, onde que eu tô, onde que eu não tô. Sim. Agora, chega um momento que não necessariamente a comparação vai ser útil, né? E aí, falando de trabalho de empreendedorismo, é o lugar onde você, às vezes, olha para um outro negócio e fala, nossa, mas fulana tá indo tão bem. E aí você começa a comparar só os resultados e não, né, o caminho todo, não o seu próprio trajeto, não a sua própria rotina. Tá isso que a Aline falou, né? Todo mundo tem 24 horas, eu concordo, né? No sentido de, poxa, a pessoa poderia tirar uma hora ali para poder falar com ela, porque ela tá tirando uma hora para poder reclamar. Mas no sentido de comparação, já não é tão saudável a gente pensar nas 24 horas ali, no sentido de que as tuas 24 são diferentes da minha, não sei, né? Então, tu que tem filha vai ser diferente das minhas 24 horas, né? Então, a gente vai ter uma organização diferente dentro desse tempo e desafios diferentes para cada um, né? Então, aqui a comparação ela foi útil para proteger em algum momento, né? E de se sentir diminuído, para trás, enfim. Mas hoje já não é mais. Então, essa busca por pertencimento ela vem a partir de outras coisas, como adultos, né? Então, a gente vai ter que ter essa consciência como adultos de como que eu faço, então, para pertencer, como que eu faço para ter um ambiente saudável de pertencimento de trabalho, por exemplo, né? Ao invés de eu ficar ali me comparando. Então, eu já, daqui a pouco, já quero ter o melhor negócio, né? Ou então, eu também não vou fazer mais nada, porque fulana tem um muito legal,
que é muito parecido com o meu, e ela tem também, né? Então, é isso, assim, de se sentir aceita, pertencente, e aí vai gerando isso de não acreditar no próprio potencial, baixa autoestima, como a gente falou, né? Foco muito maior em falhas do que naquilo que você consegue fazer, né? Você começa a aumentar muito mais o potencial do outro negócio, da outra pessoa, do que o seu próprio, né? Então, isso é um desafio bem grande entre os sabotadores também. E aqui, Joy, eu vejo que assim, né, muitas das empreendedoras normalmente não começam a empreender porque assim, era o meu sonho empreender, eu sempre quis ter isso. Muitas vezes vem de uma necessidade de tipo, olha, eu preciso gerar uma renda extra para minha casa, ou meu filho teve uma questão, ou ele teve um diagnóstico, ou eu decidi viver a maternidade com mais profundidade, não estava conseguindo achar escola para ele, ou eu queria viver isso. Então, muitas começam a empreender partindo não de uma consciência do empreendedorismo. E aí elas começam, né? Eu vou fazer artesanato, vou fazer, enfim, prestar um serviço, mas elas não se capacitam na ciência de empreender. Então, elas são excelentes artesãs, excelentes terapeutas, excelentes consultoras, mas não são empreendedoras no ramo de artesanato, não são empreendedoras no ramo de psicologia, não são empreendedoras no ramo de consultoria. E o que acontece? Quando a gente entra na internet e começa a olhar benchmark, ou seja, deixa eu ver essa outra artesã, a gente começa a fazer uma comparação. Muito provavelmente porque a gente não está conseguindo chegar nos mesmos resultados, mas é porque nem sempre a gente está se alimentando do mesmo conteúdo que outras pessoas, né? Então isso também acontece, né? Eu vejo muito assim, que daí elas falam, mas eu tenho vergonha de aparecer, daí eu não sei se eu falo. Por quê? Porque às vezes não foi o caminho assim, eu nasci para isso, né? Eu fui construindo, tô aqui, agora eu tenho que falar, eu nem sei se eu sei falar direito, né? Eu já falei para elas uma vez assim, se pegar o meu primeiro vídeo que eu fiz, eu vou postar. Eu vou procurar ele e vou postar. Se eu pegar o primeiro vídeo que eu fiz com a Júlia aqui amamentando, e eu assim, então, gente, boa noite. Tipo assim, com medo de alguém atravessar a tela assim e arrancar meus olhos, sabe? Nem imagina que hoje falar, ali no jeito que ela falou, nossa, mas a Júlia fez 6 anos agora. Eu comecei a empreender quando ela tinha 3 meses. Então é muito tempo fazendo isso, né? Então, eu acho que essa comparação também vem de um lugar de tipo, qual foi o meu pequeno começo e como que eu posso construir isso, né? Eu sempre falo para elas que alta performance é autoconhecimento mais autodesenvolvimento. Então, eu quero chegar aqui. Eu tenho uma linha, eu quero chegar aqui. Eu tô aqui. Então, vamos mapear quais são as skills que eu preciso ter aqui. Quem é essa figura? Aí eu venho aqui e mapeio as minhas skills. A diferença entre uma e outra é uma lacuna que ou eu vou me capacitar ou eu vou terceirizar. Porque eu sei que eu quero chegar aqui e para chegar aqui eu preciso ter essas ferramentas. Então, por isso que é tão importante a sua presença aqui. Por quê? Porque a alta performance, eu tô trazendo autodesenvolvimento, eu tô trazendo as ferramentas, mas sem autoconhecimento não vai servir de nada. Né? Então, essa pausa aqui também ela é extremamente estratégica para a gente conseguir alcançar alta performance no negócio. Muito bom. E é bem isso que tu falou, né? Então, na tua trajetória, você teve dificuldade lá no início, né? E se a gente for olhar hoje, a gente fala, nossa, como ela fala. Então, tu sempre vai comparar com o resultado positivo do outro, né? Então, é isso, essa parte que a pessoa escolheu desenvolver, né? Tu não compara com a dificuldade dela, tu compara com aquilo que ela desenvolveu, com essa parte que tu falou, né? Do desenvolvimento ali. Então, de certa forma, quando a gente começa a olhar para aquilo que a gente tem capacidade, que é o que a gente falou da outra vez, eu tenho capacidade de aprender isso. Hoje é uma dificuldade, mas eu tenho capacidade de aprender? Eu consigo ver uma aula, eu consigo treinar no espelho, eu consigo treinar fazendo um vídeo só para mim. Não preciso postar ainda, consigo treinar um vídeo, mandar para a Aline e ver, olha, Aline, o que tu acha? Ficou bom, não ficou? Mandar para um colega, alguém que eu conheço, né? Então, ir treinando, né? O treinamento, eu acho que é um dos elementos principais, falando nesse elemento de falar em vídeo e tudo mais, né? Então, a comparação normalmente não te joga para esse lugar de deixa eu ir, me movimentar, fazer. Normalmente te paralisa, né? A maioria das vezes te paralisa porque ele não evidencia a tua capacidade, muito pelo contrário, né? Evidencia a capacidade do outro e diminui a tua, né? Então é um sabotador bem delicado e bem difícil, assim, porque ele realmente, no nosso mundo de redes sociais, ele tá aí o tempo todo nos
pegando, né? Perfeito. E aí a gente tem o perfeccionismo que eu tinha falado, né? Então, olha só. Aqui a gente está falando do evitamento do fracasso, né? Então ele quer proteger do fracasso e do julgamento. Lá no modo crítico, ele está tentando proteger do erro, da rejeição e da vergonha. Então tem uma diferencinha aí entre os dois, né? E aí, aqui o fazer perfeito é sinônimo de aceitação, também de pertencimento, né? De não ser uma pessoa que fracassa, enfim. E aí busca o controle, mas gera essa procrastinação e o medo de começar e todas as outras coisas que a gente sabe que o perfeccionismo traz, né? Então, né, essa coisa de ficar muito ligado em um ponto, detalhe, né, então tu perde tempo, né, tu perde outras funções que tu deveria estar gastando mais tempo nelas, está ali em uma só, muito focada por muito tempo, né, gastando energia, gastando tempo, gastando pensamento, gastando um monte de coisa em uma coisa que era um detalhe que nem era tão essencial para fazer o negócio acontecer, né? Então, o perfeccionismo é bem delicado e ele afeta justamente isso, o medo do fracasso e do julgamento. Perfeito. Aí a gente tem aqui o desânimo, vou tentar correr para a gente chegar na parte das práticas, né? A gente tem o desânimo e a desistência, que é esse que tenta nos proteger também da frustração e da sensação de incapacidade. Então, a ideia dele é evitar esse sofrimento de falhar, né? Então, ele gera a estagnação, porque é aquela coisa, quando você daqui a pouco para, aí tu tem um plano, tu tem uma ideia muito legal, e daqui a pouco você já não sei se eu quero mais ela não parece mais tão boa, e ele tá também ligado com uma falta de estratégia, né, que é o que a Aline fala bastante também. Então, se eu não tenho uma estratégia, isso aqui pode acontecer muito, né, na primeira dificuldade, eu já desanimo e já falo, tá, acho que não é para mim, deixa para lá, né. Então, porque eu não quero me ligar nesse sentimento de frustração, na sensação de incapacidade, então eu já desisto antes mesmo da frustração acontecer, entendeu? Então, vai que dá certo, né? E se der certo e depois der errado, então eu prefiro não, já antecipar a frustração. Então, muitas vezes é essa a questão ali emocional por trás, tá? E Pode aí ser também... também, né, Joy? Desculpa te interromper, mas às vezes eu vejo que, tipo assim, ó, essa desistência, ela vem de um histórico de uma coisa que já deu muito certo. Não é uma coisa que deu muito errado. Toda vez eu faço deu errado. Às vezes deu uma coisa tão certo que você tem medo de fazer de novo e não dá tão certo assim, e daí parecer que você baixou o nível. Eu era uma super empreendedora nessa área, daí agora eu tô fazendo isso. E aí você fica, vai que eu não chego lá de novo. Tipo, vai que eu não, né? Tipo uma síndrome meio do Sidney Magal, né? Que só tem um lançamento muito legal e daí nunca mais ele cantou uma música boa depois da Sandra Rosa Madalena, né? Então, tipo, essa é minha Sandra Rosa Madalena, nem vou lançar outra pra não parecer que foi ruim e me deixa cantando essa daqui pro resto da vida. E aí você fica aquela pessoa meio, não sei, sabe? Tipo, não vai tentar nada, assim, né? E eu entendo que como isso é difícil, assim. Às vezes a gente deu tão certo numa coisa e tem medo de tentar de novo e vai que eu não faço igual. Exatamente, é essa dor de falhar, né, que tá ali, é justamente e aí isso vai reforçando eu acho que não é mais, né, foi só para aquele tempo, acho que era lá naquele momento, melhor não, né, então vai te colocando até num lugar de bastante frustração, né, que era justamente o que tu queria se proteger. Então a maioria desses sabotadores é bem isso, né, exato. Agora, eu vou começar agora com 40, mas comece, sabe, tipo, vamos lá, vamos ter que fazer, né. Uhum. E é justamente isso, a maioria dos sabotadores, do que ele quer te proteger, na verdade, ele acaba te fazendo sentir isso, né? Só que você não percebe, porque tá ali no meio da situação, e como a gente falou lá no passado, funcionou, mas não significa que hoje funciona da mesma forma, né? Então é bem, bem sutil, às vezes, né? Aí a gente tem a procrastinação, que a gente também talvez conhece bem, né? Que é para proteger de desconforto, de erro, de fracasso. Então, é aquela coisa de adiar sempre o que precisa ser feito, as partes mais difíceis, né? Gera culpa, gera perda de oportunidades, gera, enfim, cansaço também, né? Um desgaste e essa sensação de incapacidade também, né? Aí eu coloquei aqui com o nome de síndrome de boazinha, né? Mas a gente pode chamar de outras coisas. Mas acho que todo mundo consegue entender por isso aí, né? É aquela pessoa que tenta se proteger da rejeição. Então, a função desse sabotador, ele era, no passado, se proteger da rejeição. Mas ele é aquele comportamento marcado por vou fazer tudo para todo mundo. A pessoa me pediu isso aqui. Mas tudo bem. Né? Tudo
tá tudo bem, né? Tá sempre tudo bem eu deixar um pouquinho mais, eu doar um pouco mais, eu fazer aquilo ali, ou às vezes até na rotina mesmo. Então eu começo a encher minha rotina de outras coisas para as outras pessoas, e quando eu vou ver, o meu negócio, por exemplo, ele fica de lado, né? Então eu estou dedicando muito tempo para muita gente, para muita coisa, para muitas tarefas, para muitas pessoas, para muitos outros ambientes, e o meu trabalho fica de lado. Então esse síndrome de boazinha, ele pode aparecer até aí, não só dentro do trabalho em si, mas na rotina como um todo, né? A pessoa me pediu uma coisa, eu tô lá pronta para fazer, né? E aí, porque imagina, né, eu falar não para a Aline, nossa, jamais que eu vou falar não para ela. Então é isso. Então às vezes ele aparece com outras funções ao redor do trabalho, da tua vida pessoal, que começam a puxar e sugar tempo, que seria talvez o tempo que tu estaria ali desenvolvendo um pouco mais o teu trabalho, por exemplo, né? E aí. Esse daí, Joy, ele tem um padrão aqui muito legal. Esses dias eu até encaminhei para uma das maternas, que era um vídeo de um cara na frente do outro, né? E o cara falava assim, meu, é só te servir o café. E aí um deles pegava o copo assim e falava, não consigo servir o café. Daí ele assim, tá, mas coloca o café no copo. Daí ele fazia assim, daí ele falava, eu não consigo servir esse café. Daí ele assim, respira, tenta servir só um pouco de café. Daí aí ele fazia assim, ia fazer, não consigo. Eu não consigo, desculpa, eu não consigo. Daí o cara assim, tudo bem, você pode me servir um café dele? Claro! E serviu pra outra pessoa, né? E aí, tipo, aquilo foi tão chocante, assim, que às vezes você fala, eu não consigo fazer, mas quando é pro outro, você simplesmente faz. Porque é o que a gente faz aqui, eu não... por exemplo, eu acordo super cedo pra fazer o lanche da Júlia, o café da manhã da Júlia, eu preparo o café da manhã dela cada dia com uma carinha de um bicho e faço não sei o que lá, e trabalho, e esses dias um amigo falou assim pra mim, tá, o que você tá negligenciando pra dar conta de tudo isso? Então, assim, ai, que pergunta idiota, né? Pensei, não tô negligenciando nada, tô fazendo tudo. E aí eu cheguei, fui buscar a Júlia na escola, cheguei, peguei a chave de casa, tranquei a minha casa e fui colocar ela em cima da mesa. A hora que eu coloquei a chave em cima da mesa, eu coloquei ela do lado do copo de café que eu servi de manhã e não tinha tomado. E aí eu falei, eu acho que sou eu que tô sendo negligenciada aqui, né? E eu acho que é isso, assim, eu vou dar conta de tudo menos de mim, porque não cabe, eu não caibo aqui, né? E às vezes entra até nisso de eu não sou tão importante quanto os outros, né? E aí é bem delicado, porque daí as tuas coisas, elas vão ficar de lado. A gente tá falando de uma rotina corrida, né? Que ok, uma rotina corrida, ok, mas é quando você realmente faz com essa intenção de, não com a intenção consciente, né? Mas com essa intenção de não se agradar, não tirar um tempo pra ti, não fazer as tuas coisas, os outros sempre estão na frente, né? Todas as pessoas estão sempre, o tempo todo, em todos os dias da semana, a maioria do tempo à frente, né? Claro que você, como mãe, você vai priorizar muitos momentos da tua filha, mas em outros não, né? Você vai tirar um tempo para ti, tu vai fazer uma coisa tua. Então é isso, esse equilíbrio entre as tuas coisas, as dos outros, né? E aqui no síndrome de boazinha, assim, tu sempre coloca as outras pessoas e as prioridades dos outros à frente. Então, às vezes, um cliente te manda uma coisa ali, eu preciso que tu altere não sei o quê. E aí tu não tem tempo para aquilo, tu fala, mas eu não vou falar que não. Então, tá, vou dar um jeito. E aí tu se descabela ali para fazer o negócio acontecer. Então é mais ou menos isso, né? É sempre traz para ti o prejuízo, né? Sempre fica o prejuízo para você, né? Aí a gente tem aqui o controlador, que é aquele que tu estava falando antes, né? Que é meio que microgerencia as coisas, que é aquele que tenta se proteger da imprevisibilidade, da insegurança, né? Então tudo para ele precisa ter um pouco mais de segurança. Então esse sabotador, ele traz isso, assim, né? A insegurança, ele gera um desconforto muito grande. Então o controle, ele é como se fosse uma saída para não se sentir inseguro e nesse lugar de imprevisibilidade. Então isso lá atrás, talvez uma pessoa que cresceu num contexto muito instável, né, e que precisou gerar isso aqui, então o controle foi necessário em algum momento para poder trazer um pouquinho mais de previsibilidade, mas em muitos momentos hoje em dia isso não vai ser tão saudável, né, porque aí gera ansiedade, gera conflito, gera tensão, gera isso de ficar microgerenciando cada detalhe, querendo controlar tudo, e a gente sabe que não é possível controlar as coisas, né, então esse também é bem desafiador. Indo para os nossos dois últimos, a gente tem aqui a autossuficiência excessiva, que também é essa pessoa que aí é aquela que faz tudo por si, né, que tu também tinha comentado lá, então ela busca se proteger do abandono da decepção, então já de cara ela já começa, então antes mesmo ela já tira as pessoas um pouco mais de perto, assim, né, então para evitar justamente esse abandono, talvez ela tenha sentido de uma forma muito intensa lá atrás, né, então eu não quero sentir isso de novo, então eu acabo sendo
pouco mais autossuficiente, né? E aí eu posso resolver tudo sozinha, eu vou fazer tudo sozinha, eu vou resolver, eu faço, eu aconteço, né? Eu dou conta. E às vezes não é uma pessoa que é arrogante, mas é uma pessoa que também, né, só se acumula de coisas e daqui a pouco tá extremamente sobrecarregada, né? E gera isso de isolamento, inabilidade de trabalhar em grupo, de delegar, né, de convidar outras pessoas para fazer também, né? E o nosso último aqui, então, é o desvalorizador, que então é aquele que quer se proteger da crítica externa, então ele acaba se criticando sozinho por conta própria, né? Então é aquele que não só critica, como no primeiro, mas ele desvaloriza conquistas, entende? Ele não só critica o que não foi feito, mas aquilo que foi feito foi bem feito, ele desvaloriza. Ah, mas não foi tão grande assim, né? Poxa, mas tu já fez algo melhor do que isso? Nossa, mas fulano fez tão melhor, olha só, né, o produto da outra pessoa, olha como ele tá legal, né? Então ele minimiza as próprias conquistas e acredita que qualquer outra pessoa faria igual, que aquilo nem é tão esforço assim, que aquilo é comum para você e na verdade não é, né? A maioria das coisas que é comum pra gente não é tão comum para os outros. E aí isso gera bastante baixa autoestima também e dificuldade em reconhecer os próprios avanços, né? E aí vai naquela bola de neve que a gente já tinha falado no outro encontro das questões da autoestima, tá? Isso Deu daqui, Joy, é campeão, tá? Eu acho que é o nosso ranking aqui, nosso pódio é muito esse, assim. Eu vejo umas maternas, assim, que tem uns produtos inacreditáveis, assim. Você fala, meu, olha que incrível. Daí ela fala, ah, mas eu não sei se é tão legal, porque todo mundo faz. Tem um monte de gente que faz isso, ou você é uma excelente mentora e, eu não vou falar isso é óbvio para todo mundo. E eu me vi muito nesse lugar por muito tempo, assim, sabe? Eu sempre antecipava a piada, sabe? E aí eu parecia muito engraçada, mas eu tava sempre antecipando as piadas antes que alguém fizesse comigo, de tanto tempo que eu vivi isso, né? Então, eu sempre fui a baixinha nerd da frente da sala, gordinha, sempre fui. E aí chegou o um momento que eu comecei a antecipar essa piada. Daí falava, ai, a Aline é super bem resolvida com isso e tal. Tipo, a ponto de eu não conseguir conversar com mulheres mais altas que eu, de gaguejar, sabe? E eu via que isso me desestabilizava demais, assim. E aí isso refletia no meu trabalho, até eu começar, tipo, tá, esse é o meu jeito de trabalhar, essas são minhas entregas, daí eu fui me organizando para chegar nesse lugar. Mas eu me recordo, assim, de na minha adolescência, eu ter na minha adolescência e no começo da minha juventude, eu ter um problemão social com essa coisa de desvalorização, assim, sabe? E eu pensava, cara, eu nunca vou conseguir empreender. Como que eu vou fazer isso? Todo mundo é muito melhor que eu, né? E eu acho bem desafiador, assim. Eu vejo muitas de nós aqui que é brilhante, a pessoa é brilhante, mas assim, não consegue, sabe? Uhum. Quem sabe a gente pode fazer um encontro só sobre esse, né? Sobre o Esse é bem legal. desvalorizador, daí a gente aprofunda um pouco mais nele, a gente conversa um pouco mais, porque Uhum. realmente ele é desafiador, assim. E é o que tu falou, no teu caso, antes mesmo de alguém, né, vir, tu já antecipava para tipo, deixa eu me proteger Uhum. do bullying, né? E aí tu mesma faz bullying contigo, né? É. Não deixa de ser menos sofrido porque tu mesma tá fazendo, né? Uhum. Claro, é sofrido quando é alguém externo, mas as palavras ainda assim são duras, né? Mesmo num tom de brincadeira, né? Também não fortalece uma parte mais positiva, né? E aí entra também na parte da comparação, que eu estava pensando, enquanto tu estava falando, eu pensei, nossa, eu nunca imaginei que tu sentiria isso, eu te conhecendo de perto, nossa, né? Eu olho e falo, nossa, a Aline é tão confiante, é uma pessoa que fala super bem, né? Então é esse o lugar que a gente precisa sempre cuidar da comparação, porque tu Muita olha, terapia. coisa boa, funciona, né? Mas é isso, a comparação, ela engana a gente, né? A É. gente pensa, não, a Aline nunca teve problema com isso. Eu não sei, não tô dentro da mente dela, não Uhum. tô dentro da Eu vida dela, né, pra gaguejava saber. real, assim, tipo, se a pessoa era um pouquinho mais. Mulher mais alta que eu, sempre me deixou extremamente insegura. Mas assim, ó, eu não conseguia falar. Era bizarro, assim, sabe? E como eu tive que tratar isso em terapia mesmo, porque era muito difícil pra mim, porque eu sempre fui a baixinha nerd da frente. E hoje eu me aproprio desse termo. Eu sou nerd, eu amo estudar, é lifelong learning, eu adoro ser, assim, é muito inteligente. E aí eu me Sim, apropriei disso e desenvolvi e percebi que essa característica que parecia ser um defeito virou uma qualidade. Não era defeito, era uma característica. Mas eu tava lendo como um defeito, né? E hoje eu, tipo, eu adoro aprender coisa nova e tal. E aí eu fui me apropriando disso até parecer 100% resolvida peronomútil.
É muito bom isso, assim, eu acho que tu resume muito bem a ideia do que a gente está falando dos sabotadores, né? Então, tu tem alguma situação lá na tua infância, adolescência, que te faz precisar se proteger emocionalmente falando. Aí cria-se um padrão que não é intencional, mas cria-se um padrão ali de comportamento teu, emocional, enfim, para se proteger. E aí, depois, tu precisa reconhecer que esse padrão talvez não é o melhor no momento, né? Que naquele momento funcionou, mas hoje não precisa mais. Né? Então, essa é a ideia central do nosso encontro de hoje, para a gente justamente pensar nisso. E aí, o que eu trouxe aqui, deixa eu só comentar sobre essas frases que eu trouxe aqui, né? Então, que a sua mente criou essas estratégias para te proteger da dor emocional, como a gente acabou de falar, mas é preciso, então, a gente decidir agora quais são as vozes que ainda merecem ser ouvidas, né? Porque nem todas são tão úteis assim para a gente, né? E quais que realmente são proteção e quais que não são mais uma proteção, né? Que é isso, assim, que no passado foi e hoje elas são mais um ataque do que uma proteção, né? E aí, aqui eu vou trazer esse exercício que eu vou mandar para a Aline, a gente vai fazer juntas, mas eu vou mandar para ela para vocês fazerem. E a ideia é a gente fazer um teste rápido, tá? Não, isso aqui, né, não é um diagnóstico, por favor, né? A gente não está falando de diagnóstico, é só um exercício para trazer para a prática isso que a gente ouviu aqui. É um exercício de psicoeducação, somente, tá? Para você conseguir se autoavaliar e falar, acho que eu me identifico mais esse aqui parece que está mais presente. Então, você vai assinalar qual você acredita que te descreve um pouco mais. Então, eu tenho aqui de todas elas, né? E aí tem 3 afirmações para cada um. E aí você vai fazer um xizinho, né, em cada um. E aí, pode ser que no autocrítico eu tenha dado os 3, o perfeccionista tenha dado 1, né, o comparador tenha dado o 2, e aí tu vai analisar quais foram que deram mais, né, então no 3, se 1 deu 3, né, tu vai dar uma atenção um pouco maior para esse, então tu vai saber, tá, esse aqui é um que eu preciso cuidar de forma um pouco mais intencional e eu não vou só deixar passar. Eu vou precisar, quando eu estiver fazendo a reunião com a Aline, eu vou precisar estar atenta se o meu perfeccionista tá ligado, se meu comparador tá ligado, se meu autocrítico tá ligado. Tô lá vendo uma aula do materno, tá? Será que meu procrastinador entrou aqui em ação quando eu fui fazer a prática daquilo que eu precisava fazer? Entende? Então eu vou ter que estar ligada. Aí você pode colocar um papelzinho do seu lado, aí dizendo, um dos sabotadores que eu tenho é o desistente. Então você vai ficar consciente e com isso um pouco mais presente. Porque não vai adiantar muito se a gente só ver essa aula, finalizar ela aqui e foi embora viver a vida. Eu preciso ter isso aqui próximo de mim para eu me lembrar. Tá? Então, você vai tentar fazer, você vai fazer esse exercício aqui, que ele é bem simples, ele é de uma autorreflexão mais pontual. Lembrando que não é tua culpa tu ter algum desses, né? É algo que aconteceu ao longo da tua vida para proteção. E aí, depois tu vai escrever qual que deu o maior número. Mas eu dei muitos aqui, né? Quase todos eu preenchi 3. Tá bom, faz parte. Talvez é o momento de você cuidar um pouquinho mais de você de forma intencional, entender que esses sabotadores estão falando muito alto nesse momento, então talvez você vai precisar de uma ajuda externa para poder lidar com eles, né? Não vão ser pequenos exercícios, talvez você vai precisar de algo um pouco mais sistematizado, como uma terapia, como algo assim que possa te ajudar de forma mais complexa, tá? Mas a ideia é só para que você consiga visualizar um pouco melhor quais deles estão mais presentes aí para você. E aí, aqui no final, a gente tem alguns caminhos possíveis para cada um, né? Então, no autocrítico, treinar autocompaixão e aprender a corrigir os erros sem atacar, perfeccionismo, aceitar que o progresso é mais importante. Ao final, que a gente falou, desvalorizador, aprender a reconhecer as suas conquistas, aceitar o próprio valor. Isso aqui não é uma fórmula mágica, né, obviamente, mas se eu identifiquei que o boazinho ali é o meu principal, tá? Eu preciso lembrar de praticar assertividade, de aprender a expressar as minhas opiniões, então eu vou deixar isso bem visível para mim na minha semana, para que eu consiga aplicar isso e praticar, porque a gente não muda sem prática. Então, o primeiro passo é a consciência, o segundo é a prática. Então, eu vou começar do pequeno, do pouco, do que seja o mínimo possível para mim, tá? Então, vai ser o mais fácil do mais fácil do mais fácil. Eu não vou ir para um caminho muito desafiador, eu vou no pequeno mesmo, tá? E aí você vai pensar o que é o seu mínimo, 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 mínimo do mínimo, tá? Se te gerar muito desconforto para fazer, então é o mínimo, provavelmente. Tem algum passo que é anterior a ele, tá? E aí você vai fazer, então, esse daqui, e aí depois você vai para essa aqui para ver qual vai ser o caminho possível para ela, tá? Então é isso, o conhecimento, o autoconhecimento, né? Ele não vai mudar o seu passado, mas ele vai te ajudar a mudar a forma como você constrói o seu futuro. E essa é a nossa ideia de hoje, né? A gente poder falar de sabotadores para justamente que vocês consigam construir
né, a carreira de vocês, o trabalho de vocês, o empreendedorismo de uma forma, né, cada vez mais intencional também, emocionalmente falando, né? Nossa, E é isso. maravilhoso. Maravilhoso. Eu amei, assim, achei super importante. Acho que vale muito a gente ter o próximo tópico, aquele ali, aquele último sabotador que você trouxe, que é bem presente, assim, né? E eu acho que dá pra gente caminhar. Eu sou prova viva de que terapia me ajudou muito, embora, né, isso não seja exatamente uma terapia, mas, né, é um caminho pra gente se conhecer e trabalhar pontos que talvez a gente não pararia ao longo do dia para perceber, né? Às vezes a gente nem percebe que isso é um problema. Tá tão presente, né, que a gente nem percebe assim, nossa, realmente eu não sabia que dava para melhorar isso, né? Então, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Joy, eu vou mandar ali no grupo também, a Joy Veras, né? Ali no Instagram, eu vou mandar para ela também todo esse material. E caso vocês precisarem de um acompanhamento individual, a Joy também, né, tá aqui para atender todas vocês. Enfim, é só entrar em contato com ela. Vou mandar de novo ali o contato dela. Vocês podem chamá-la, né, e pedir, agendar essa sessão individual para se conhecer um pouquinho mais. Falar, Joy, me ajuda aqui. Bandeira vermelha aqui, pelo amor de Deus. Bora fazer isso, né? Que ajuda. A identificação é pra gente justamente caminhar. Se você já faz terapia, talvez leva isso pra terapia também, né? Um caminho, mas estou aqui para ajudar, com certeza. E a gente vai aprofundando aí nesses tópicos, tá? Então, se Perfeito. quiserem depois, né, compartilhar, se fizeram ali alguma coisa, se quiserem, né, tirar alguma dúvida, alguma coisa assim, tô aqui também, tá bom? Então tá, muito obrigada, tá, Joy? Obrigada, meninas. Em Obrigada seguida eu mando também. tudo pra vocês. Um beijo, gente. Até mais. Beijo, tchau, tchau.